aquela agitada que você estava tocando lá? Então vamos lá, já está pronto aí? Então vamos aplaudir Jesus. Pera. Mas você tem que aplaudir tão forte para o pessoal aqui de casa ouvir, amém? Vai! Vai lá, solta aí, irmão, vai lá. Batendo palma! Jesus, na tua presença, reunimos aqui, contemplamos a tua face e rendemos os olhos. Jesus, na tua presença, reunimos aqui, contemplamos a tua
curar e fazer, diga, e fazer. Vamos lá. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Amém. Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Amém. Pode se sentar em nome de Cristo e vamos prosseguir com a nossa reunião. Amém. Quem está feliz, diga aleluia. Fala assim, ó, a salvação da minha casa depende de mim. Diga, a mudança que eu quero na minha família, diga, está em mim. Começa com você, irmão. Se a gente não colocar isso no nosso coração, a gente vai perder toda a graça de Deus para a nossa vida. Então a palavra que Deus tem nos preparado hoje vem justamente com esse tema. A mudança que eu espero na minha família está em mim, não está em outras pessoas. O nosso maior erro, o nosso grande erro, é muitas vezes colocar esse julgo sobre aqueles os quais nós queremos a mudança. Só que a Bíblia fala que os que estão sentados nas trevas não conseguem ver essa mudança, não conseguem enxergar essa transformação, não conseguem ver essa luz. Então é por isso que você e eu, que somos a luz do mundo, que temos que dissipar essas trevas das vidas deles. Então hoje eu quero que você coloque no seu coração: se eu quero uma mudança radical na minha casa, se eu quero uma mudança radical na minha família, se eu quero uma mudança radical no meu lar, essa mudança que eu quero, essa mudança que eu desejo, ela está em mim. Se não partir de mim, se não partir de você, esqueça a salvação. Você percebe que quando a Bíblia fala que Paulo e Silas, quando cantaram, à perto da meia-noite, oraram e cantaram louvores a Deus, a Bíblia fala que Deus mandou um terremoto que abriu as portas das prisões, e a Bíblia fala que então aquele homem caiu aos pés dizendo assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? E ele disse assim: ó, crê em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então primeiro tem que ser salvo eu, primeira mudança tem que ocorrer em mim, primeira transformação, Deus tem que ter acesso a mim, para depois ter acesso à minha casa, para depois ter acesso à minha família, para depois ter acesso aos meus familiares. É isso que eu quero que você aprenda hoje, em nome de Jesus. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Primeiro foi Deus quem nos deu, mas foi de três coisas. Primeiro foi a respeito de uma irmã. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava numa determinada igreja, em outra cidade, e uma irmã chegou para mim e ela estava lamentando, justamente porque o filho dela era um dependente químico. E não era aquele que estava só no início, não. Era uma situação degradante mesmo a vida do filho dela. E o filho dela também já conhecia Cristo, já conhecia Jesus. Um certo tempo esteve na igreja. E mesmo assim ele acabou se enfraquecendo, se desviando, caindo. E a vida dele só piorou. Com esse intuito de ver o filho mudar, ela vinha para a igreja lutando para que houvesse uma libertação, para que houvesse uma mudança, para que houvesse uma restauração na família dela. Só que o que eu percebi é que todas as vezes que o filho dela, por um momento de relapso, decidia mudar de lugar, de igreja, de ministério, ao invés dela manter firme as raízes, ela acabava mudando, porque ela achava que se ela acompanhasse o filho para onde ele fosse, talvez ele encontraria libertação. Como resultado desse cenário, dessa história, hoje ela, que estava lutando pela salvação do filho, se perdeu, caiu, saiu da fé. E o filho dela nunca saiu do vício, permaneceu da mesma forma. Ou seja, ele não viu nela uma constante, ele não viu nela uma firmeza, ele não viu nela aquilo que ele precisava ver para que o arrancasse daquele mundo de sofrimento. Às vezes a mesma coisa, o mesmo cenário, a mesma situação tem se repetido nas nossas vidas. Às vezes nós somos inconstantes no que pensamos, somos inconstantes no que falamos, somos inconstantes nas atitudes que nós tomamos, no comportamento que nós temos. Uma hora nós estamos tão bem com Deus, nós estamos tão íntimos do Espírito Santo, que a gente anda em santidade, anda em obediência, sabe? A gente procura consertar tudo que está à nossa volta, mas tem hora, irmão, que às vezes nós nos comportamos como a Bíblia fala, se eu não me engano, a igreja de Corinto.
quando Deus repreendeu a igreja de Corinto, quando disse assim, que havia costumes e atitudes que estava sendo praticado no meio deles, que nem no meio do povo imundo, impuro, estava sendo praticado. É por isso que a Bíblia fala que quando o demônio vai para lugares áridos, ele procura repouso, não encontrando, ele não lembra de onde saiu. E quando ele volta, a Bíblia fala que ele volta 7 vezes pior. Não, peraí, eu preciso ser esse exemplo. Todos nós somos testemunhas, irmãos. Agora nós temos que parar e nos perguntar: eu tenho sido uma boa testemunha ou uma má testemunha? O que eu estou sendo? Se a minha família olhar para mim, como o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, porque o apóstolo Paulo dizia, porque eu sou imitador de quem? De Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. Será que se a nossa família imitar os nossos atos, se a nossa família imitar a nossa conduta, se os nossos familiares ou as pessoas a quem a gente deseja tanto que seja salvo, e pelo mesmo caminho, e não estou falando somente aquilo que a gente deixa ver, não, porque às vezes nós não somos tão transparentes, tem coisas que a gente não deixa escapar para ninguém, tem coisas que a gente não deixa que ninguém fique sabendo, mas a gente sabe que aquilo vai nos condenar. Aquilo que a gente guarda em 7 chaves, aquilo que a gente guarda escondido, uma hora vai condenar. Uma hora vai condenar a pessoa. E não estou falando de condenar no tempo futuro, não. Estou falando que ainda aqui na terra, o diabo pode ver isso como uma brecha para entrar na vida de alguém e destruí-la por completo. Então eu preciso, a mudança, repita comigo de novo, a mudança que eu quero na minha família, na minha casa, está indo. Tudo começou também no livro de Gênesis capítulo 1, vamos ver? Versículo 1, Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 1, eu errei aqui a digitação. Diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua o que, pessoal? Parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então vamos parar aqui e vamos prestar atenção. A Bíblia não conta com exatidão a infância de Abraão. Quando começa-se a falar sobre Abraão, já começa-se falando sobre a fase adulta de Abraão. E aqui a Bíblia fala que a primeira coisa que o Senhor requer de Abraão é que ele saia da sua terra e do meio da sua parentela. Em outras palavras, não é que nós temos que desprezar a nossa casa, não é que temos que desprezar a nossa família, mas existem costumes, existem hábitos, existem rituais que antes nós vivíamos como família, que hoje não pode mais haver. O nosso maior erro é da gente ficar tão preocupados em ofender, em entristecer alguém da família, que muitas vezes estamos entristecendo a Deus constantemente e não estamos abrindo os olhos para isso. Eu me lembro de uma senhora quando ela me procurou e ela ganhou um objeto de idolatria que para ela era como se fosse um amuleto, porque afinal de contas foi a mãe dela quem deu, a filha dela que deu para ela. E aí ela estava com o casamento destruído, a família totalmente detonada. Eu me lembro que eu não sou de julgar ninguém, eu deixo que o Espírito Santo desperte isso no coração de qualquer pessoa. Não sou eu que me encarrego de abrir os olhos de quem quer que seja. Eu não sou o Espírito Santo, eu sou apenas o pregador. A Bíblia fala que aquele que tem ouvidos, ouça. Agora quem não quer ouvir, a Bíblia fala que aquele que endurece o coração por ser repreendido, será destruído sem que não haja cura, né? A repreensão da palavra, a repreensão daquilo que o Espírito Santo está falando. E naquele dia eu fui ousado. Eu falei assim, irmã, nós já estamos aqui há meses orando, nós estamos aqui até anos clamando a Deus. Eu me lembro que eu fiquei nessa igreja há 5 anos, e nós estamos aqui clamando tanto a Deus para ver mudança na sua casa. E a única coisa que vem no meu coração é aquilo que a Bíblia fala, que maldição sem causa ela não se cumpre. Não tem como essa maldição permanecer. Alguma coisa está errada. E foi onde eu mostrei para ela esse objeto. E na hora eu percebi que ela se surpreendeu, mas não foi uma surpresa de não saber. Era uma surpresa de que ela já sabia, mas agora ela ficou constrangida por eu ter que falar. E eu falei assim, mas enquanto a senhora não remover esse anátema, Deus não pode mudar a tua casa. E aí ela falou assim, pastor, mas como é que eu faço? Isso aqui minha filha me deu de presente no dia do meu aniversário. Eu já sei que eu já deveria ter eliminado, eu já sei que eu deveria ter tirado isso. Pastor, mas é o seguinte, eu tenho preocupação de eu eliminar e a minha filha se ofender.
Eu falei, pois é, a senhora vai esperar a sua família toda se destruir por causa de um anátema, preocupado com o que a sua filha vai dizer ou deixar de dizer. Cuidado, a senhora está mais preocupada em entristecer a sua filha do que deixar Deus aborrecido com a conduta e a atitude que a senhora está tendo. Alguns dias ela voltou a falar comigo, eu percebi que não estava mais com ela um determinado objeto, mas passado alguns dias, e nesse período ela não falou mais. Eu não vi ela com tribulação, eu não vi ela com dor de cabeça, eu não vi ela pedindo oração à torta e direita. É como se a paz tivesse reinado na casa dela. Mas passando-se alguns tempos, lá volta ela para falar comigo: pastor, a coisa ficou pior agora. Pastor, a coisa complicou. A coisa, sabe, pastor, ficou mais difícil. E lá está de novo o maldito objeto com ela novamente. O que eu podia fazer? É uma escolha que ela fez. Eu orei por ela, abençoei, mas o resultado fiquei sabendo. Separou, a família se desfez, a família se destruiu, a empresa acabou, agora eu não sei o que está virando da vida dela. Meu irmão, quando Deus ele chega para mim, quando Deus ele chega para você e pede para que a gente se retire, é porque é necessário. E se tem uma coisa que eu aprendi com o Espírito Santo, é que Deus ele nunca vai nos pedir algo que nós não tenhamos condições de fazer. Para mim, Deus nunca vai pedir para você, Deus nunca vai exigir de nós algo que nós não tenhamos condições de realizar. Deus chegou para Abraão e disse assim: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Não saia fazendo o que todos dizem. Tem gente que às vezes no desespero aceita tudo que os outros falam. Tem gente que na hora do desespero, qualquer receita que alguém dá, a pessoa é capaz de fazer. A pessoa está sentindo uma dor de estômago terrível, e ela já foi ao médico, passou pelos exames, de uma certa forma tomou as medicações, e o que ela esperava resolver, não resolveu. E aí o que acontece? No desespero, qualquer receita que alguém passar para aquela pessoa, para que ela venha ficar aliviada da dor do estômago, ela vai fazendo. Ela no desespero aceita tudo que vem. Irmãos, cuidado, no desespero também, o diabo pode fazer você buscar por uma terra pior do que você estava. Quando Deus ele mostrou para Abraão sobre o filho, sobre o nosso sobrinho, a Bíblia fala que ele escolheu as campinas do Jordão, e era uma cidade onde Deus ia derramar fogo para que viesse a zero, a se destruir por completo, a se desfazer por inteiro. Não saia fazendo o que você acha que é o melhor. Não saia fazendo tudo que as pessoas dizem, tudo que as pessoas falam. Aprenda uma coisa, irmão, repita comigo: mais forte, diga: eu tenho um Deus que tem total controle da minha vida. Ou você crê que Deus está no controle total da sua vida, ou não. Meio termo, em cima do muro, não existe. Não tem como. A Bíblia fala que de uma só fonte não vai jorrar água doce e água salgada. Ou é uma ou é a outra. Não tem como. A pessoa ela vem à casa de Deus, a pessoa ora a Deus, mas na hora de obedecer, obedece às vozes estranhas. A Bíblia fala que Deus deixou bem claro para Abraão: você vai sair, você vai ter que se retirar daqui, você vai ter que ir para outro lugar, mas você vai para a terra que eu vou te mostrar. Você não vai escolher aquilo que você quer, você não vai fazer aquilo que aparentemente seja melhor. Não, eu quero que você faça exatamente, estritamente como eu estou te dizendo. Porque como resultado, olha o que diz o versículo 2, vamos lá? Diz assim, ó: e far-te-ei uma grande, está muito baixo, e far-te-ei uma grande, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu, e tu serás o quê? Então aqui, por que eu falo que a mudança que eu quero na minha família está em mim? Porque muitas vezes nós lutamos para que a nossa família seja uma bênção para nós. Nós fazemos de tudo, não, porque meu marido tem que ser uma bênção para mim. Mas a pergunta é: você está sendo uma bênção para ele? Ah, pastor, eu quero que a minha mulher precisa ser uma bênção para mim, tá? Mas e você, está sendo uma bênção para ela? Porque às vezes nós temos que parar e pensar. Não, peraí, Deus, deixa eu ver. Existe o padrão de um homem de Deus. Como marido, talvez eu não esteja desempenhando da melhor maneira o meu papel como esposo. A Bíblia fala que marido é mantenedor,
e às vezes eu deixo a desejar. A mulher chega e fala, está faltando isso, está faltando aquilo. Eu sei que às vezes o marido está desempregado, às vezes as coisas não estão tão fáceis, mas você não vê nenhuma menção, você não vê nem o próprio marido dar à mulher uma palavra de fé ou de esperança. Você não vê. Às vezes age até na carne, mas o que você quer que eu faça? Você quer que eu saia assaltando, roubando, para trazer, para fazer? Eu não tenho condições, o que você quer que eu faça? Não, peraí. Ela sabe, ela está expressando com você, você é o mantenedor, você é o protetor, você é o cabeça. Ela quer que pelo menos de você saia uma palavra de fé. Ela quer que de você saia pelo menos uma palavra de esperança. Meu bem, as coisas não estão boas, mas vamos orar. O Deus que abre porta não fecha. Nós vamos sair dessa, Deus vai mostrar alguma coisa. Talvez na hora ela pode estar até fraquejando por ser um vaso mais frágil, mas na hora ela se recobra a força. É verdade, meu bem. Nós vamos lidar com isso, nós vamos passar por isso, e nós vamos dar a volta por cima. Deus vai nos abençoar, e com isso ela transmite essa fé para os filhos vivem na mesma fé, e a casa se estrutura. Às vezes é a mulher que não está desempenhando o seu verdadeiro papel. Provérbios 14:1 diz que a mulher o quê? Sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Peraí, eu estou sendo mulher sábia? Ou será que às vezes eu estou tentando colocar algo no coração dos meus filhos? Ódio, raiva, revolta, tristeza, angústia? Não, eu preciso ser a mulher sábia, eu preciso desempenhar melhor o meu papel. É isso que o Senhor Deus ele nos ensina, é isso que o nosso Deus nos fala. E tu serás uma bênção. Deus ele disse que a família de Abraão seria uma bênção para ele, ou seria ele que deveria ser uma bênção para a família dele? Eu perguntei. Deus disse que a família dele seria uma bênção para Abraão, ou era Abraão que tinha a obrigação de ser uma bênção para a sua família? Então pare e pense. Até que ponto você tem sido esteio para a sua própria casa? A mudança, a transformação, a restauração que eu quero na minha casa, na minha família, no meu lar, está em mim. Está na minha maneira de pensar, está na minha maneira de falar, está na minha maneira de proceder. Tudo isso depende de você mesmo. Nós temos dois exemplos. O primeiro, eu vou só falar porque nós já estudamos minuciosamente domingo passado, mas vamos relembrar. No livro de Atos, capítulo 16, vamos ler rapidinho, a partir do versículo, deixa eu pegar aqui, que aqui fica mais fácil para mim. Atos, capítulo 16, fala a respeito de quando Paulo, de noite ele teve um sonho, aonde apresentava-se a ele um varão vestido, dizendo, passe em Macedônia e nos ajude. E a Bíblia fala que logo que ele acordou, ele foi fazer aquilo que ele teve de visão. E a Bíblia fala que no versículo 17, vamos lá, diz assim, 16, versículo 13, diz assim, e no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para o quê, pessoal? Mais alto, um lugar para o quê, pessoal? Oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram, versículo 14, e uma certa mulher chamada o quê? Vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a quem, pessoal? Nos ouvia, e o Senhor então lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Irmão, eles saíram, oraram, se consagraram e foram falar com a família. Irmão, a Bíblia diz que a palavra dura sempre vai nos trazer o furor. O problema é que na maioria das vezes as pessoas só têm as palavras de dureza, palavras de julgamento, palavras de condenação, palavras de cobranças, e assim para fora vai. É muito mais fácil você ajudar, orientar, levar a acrescentar algo, do que você desfazer. Eu estava lendo alguns dias atrás que eles estavam vendo o comportamento de um dos príncipes da Inglaterra,
quando iam falar com os seus filhos. Eles observaram o comportamento e todas as vezes que o pai, o príncipe, ia falar com o seu filho, eles disseram o seguinte: que ele se ajoelhava, ele descia à altura da criança, ele se colocava de igual, para que a criança pudesse receber dele aquela instrução. Às vezes esse é o nosso erro, a gente não acrescenta, a gente tira, né? Às vezes a gente não desce ao nível daquela pessoa que talvez não está tendo o mesmo entendimento e a mesma compreensão que nós. A gente quer colocar um jugo, um fardo, um peso sobre aquelas pessoas, fardo, peso que nem nós mesmos temos condições de carregar. Em algum momento falharemos, em algum momento escorregaremos, em algum momento nós iremos tropeçar, em algum momento iremos nos portar de maneira inapropriada. Antes de fazer qualquer coisa que seja, fale com Deus. A Bíblia fala que no abrir e fechar da nossa boca tem que ser dada a palavra do quê? Sabedoria que edifica, não a palavra que destrói, não a palavra que diminui, não a palavra que desconstrói alguém. E a Bíblia fala que então ela estava atenta ao que Paulo dizia, e então o Senhor foi lá e lhe abriu o coração. Depois que o Senhor fez isso, a Bíblia fala que ela desceu as águas e se batizou, e logo em seguida quem acompanhou ela? Quem acompanhou, pessoal? Ela e toda a sua casa. Ela e toda a sua casa seguiu pelo mesmo caminho e pelo mesmo ato. Então, a mudança que ela esperava ver na casa dela estava na onde? Nela. Só depois que ela fez alguma coisa e que fez de verdade, que fez para valer, é que a sua família tornou-se fiel àquela palavra. Meu irmão, eu me lembro de um caso, isso aconteceu nos Estados Unidos. Uma senhora, ela lutou sempre para o marido se converter, e ele sempre foi contra esse negócio de igreja. Não gosto, não concordo. E ele fazia de tudo para que a mulher dele se desanimasse e perdesse o ânimo de buscar a Deus. Um dia veio o inverno e estava frio, e o marido dela falou assim: agora eu quero ver se essa mulher vai na igreja. Ele foi lá no quarto dela, aonde estavam todos os sapatos dela, e cortou um por um, não deixou nenhum, porque tudo que ele mais queria era impedi-la de ir para a igreja. E isso era um dia de culto, ela estava se arrumando. Quando ela saiu e ela viu todo o sapato dela, sandália, chinelo, tudo cortado, eu pergunto: como seria a sua reação? Ah, pastor, minha reação seria assim: só gastou dinheiro que você vai ter que comprar tudo de novo, né? Essa seria a reação de algumas mulheres? Dependendo da mulher, agora ele tinha que sair correndo, senão quem ia ser cortado agora era ele. Se ele não saísse correndo, quem ia ser cortado agora seria ele, né? Mas ela foi lá, viu tudo aquilo, não disse uma palavra, não entrou em contenda, não deu briga. E aí ela falou assim: e agora? Como que eu vou para a igreja? Toda arrumadinha, vestidinho, tudo bonitinha. Ela lembrou que lá no fundo da casa dela tinha uma casinha, aquelas casinhas que a gente usa para colocar coisas, tranqueiras de jardinagem. E ela entrou naquela casinha, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o outro. A única coisa que ela viu foi aquelas botas de borracha, que é usado para, né? Aquelas grandes que vem até quase no joelho. E ela falou: tá aí. Aí Deus me deu um sapato para ir para a igreja. Ela com um vestidinho todo bonitinho foi lá, calçou as duas, qual é o nome daquele negócio? Galocha, né? Calçou até quase na canela, no joelho, e foi para a igreja. O marido ficou com mais raiva ainda. O que ele fez? Trancou todas as portas e janelas, era inverno, estava frio. E ela chegou, batia, gritava, ele não respondia, ele não deixou ela entrar. Ela foi lá para o fundo, repousou na porta e ficou encostada. Dormiu ali sentada no frio. Na hora o marido dela recobrou a memória. Ele falou assim: o que eu fiz? Além de cortar todos os sapatos da minha esposa, eu a fiz dormir na varanda, no frio desse. Quando eu abrir essa porta, essa mulher vai pular na minha garganta e adeus casamento. Acabou minha família. Por que eu fui tão rude assim? Por que eu fui tão ignorante dessa forma?
E aí, quando ele abre a porta, já esperando receber a rebordoada, a mulher meio quase que cai, porque ela estava dormindo, levantou, arrumou, olhou para ele, deu um belo sorriso e disse assim: o que você quer para o café da manhã? Aí ele ficou meio sem entender, porque ele esperava, ao invés de comer a alimentação, engolir o prato e o garfo, né? Ele assim meio sem entender, falou assim: quero tal coisa. Ela foi lá, preparou, e essa atitude dela foi suficiente para mudar o coração dele, e hoje ele e a casa dele servem ao Senhor. Meu irmão, a salvação que você quer, a mudança que você espera nos seus, está em nós. A Lídia servia a Deus há muitos anos, mas só agora que a Bíblia fez menção que depois que ela se entregou de verdade, é que toda a família dela foi no mesmo caminho. O nosso maior erro é que nós queremos só nossa família na igreja, mas nós não preparamos para levar nossa família para o céu. Nós fazemos de tudo para poder tirar uma foto na igreja e poder postar, fazer as selfies, poder dizer que eu e a minha casa estamos na igreja. Mas o quantas pessoas estão com as suas famílias na igreja, mas os nomes deles não estão escritos no livro da vida? Quantos estão assim, irmão? Alguns até enchem a boca para falar: poxa, eu no primeiro mês que eu fui para a igreja, minha família toda foi junto comigo. A sua família está na igreja, mas a sua família está com Deus? Porque às vezes elas só estão na igreja, mas não estão com quem? Com Deus. Porque continuam os mesmos atos. Às vezes a gente compactua, às vezes a gente permite, às vezes a gente aceita, às vezes a gente concorda, e às vezes a gente entra junto naquela situação. Não, peraí. Lídia abriu o coração, ela foi mudada, desceu as águas, e com a mudança de Lídia, Deus também pôde fazer toda a mudança na vida da sua família. Mais uma vez eu termino aqui. A mudança que você quer na sua família está em você. A mudança que eu quero na minha casa está em mim. E se eu andar segundo a palavra de Deus, segundo a luz dessa palavra, eu vou levar essa luz para dentro da minha casa. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece.